Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura. Prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Que vantagem haverá no meu sangue se eu descer a cova? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Salmos 30 é um dos salmos mais emocionantes da Bíblia, porque ele mostra algo que todos nós já passamos. Momentos em que parece que tudo está perdido. Mas Deus entra na história e muda tudo. Esse salmo foi escrito por Davi, e ele começa agradecendo a Deus por algo muito importante. Deus o levantou quando ele estava caído. Davi diz que Deus não deixou que seus inimigos comemorassem a sua queda. Isso mostra uma coisa muito profunda. Muitas vezes as pessoas podem até esperar que a gente fracasse, mas quando Deus decide levantar alguém, ninguém consegue impedir. Logo no começo do salmo, Davi fala que clamou ao Senhor e Deus o curou. Isso mostra uma verdade muito poderosa. Quando alguém clama de coração, Deus ouve. Talvez não no tempo que queremos, talvez não da forma que imaginamos, mas Deus responde. Depois disso, Davi diz algo muito forte, que Deus o tirou da sepultura e devolveu a vida quando ele estava prestes a descer a cova. Isso não significa apenas morte física. Muitas vezes na Bíblia, isso representa momentos de desespero profundo, tristeza, angústia ou situações em que parece que não existe saída. E talvez alguém que esteja ouvindo isso agora esteja exatamente assim, se sentindo no fundo do poço. Mas esse salmo mostra que Deus é especialista em tirar pessoas do fundo do poço. Logo depois vem um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa frase carrega uma verdade muito importante sobre a vida. Momentos difíceis não são eternos. A noite pode parecer longa, pode parecer que nunca vai acabar, pode parecer que Deus está em silêncio, mas amanhã sempre chega. A tristeza não tem a palavra final. Em outro momento do salmo, Davi admite algo muito humano. Ele diz que quando se sentiu seguro, pensou que nunca seria abalado. Ou seja, ele achou que estava forte, que nada poderia derrubá-lo. Mas quando Deus escondeu o rosto por um momento, ele percebeu que sua força não vinha dele mesmo. Isso nos ensina algo muito importante. Nossa segurança verdadeira vem de Deus, não de nós mesmos. Quando tentamos viver confiando apenas na nossa própria força, mais cedo ou mais tarde percebemos que somos limitados. Mas quando colocamos nossa confiança em Deus, encontramos estabilidade. No final do salmo acontece algo lindo. Davi diz que Deus mudou o seu pranto em dança e trocou suas roupas de lamento por roupas de alegria. Isso mostra o poder de Deus de transformar completamente uma história. Aquilo que antes era dor vira testemunho. Aquilo que antes era tristeza vira motivo de gratidão. Aquilo que antes parecia o fim vira um novo começo. E o salmo termina com Davi dizendo que ele dará graças a Deus para sempre. Porque quando alguém entende o que Deus fez na sua vida, a gratidão se torna algo permanente. A mensagem de Salmos 30 é clara. Deus transforma noites de choro em manhãs de alegria. Se hoje você está vivendo uma noite difícil, lembre-se disso. A história ainda não acabou. Porque quando Deus entra na história, até o pranto pode virar dança. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente essa noite que o Salmo 30 fala. Uma noite de preocupação, uma noite de tristeza, uma noite em que parece que Deus está em silêncio. Lembra do que esse salmo nos ensina. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso significa que a dor que você está sentindo hoje não define o seu final. Deus ainda pode transformar o seu pranto em dança. Deus ainda pode transformar a sua dor em testemunho. Deus ainda pode mudar completamente a sua história. Às vezes a gente olha para a situação e pensa que acabou, mas Deus olha e vê apenas o começo de um milagre.
Então, se essa mensagem falou com você, guarda isso no coração. A sua manhã vai chegar. E quando ela chegar, você vai entender que Deus estava trabalhando mesmo nas noites mais silenciosas. Que Deus abençoe a sua vida. E se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje.